Olá, 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 meus amigos. A espera acabou. The Batman, o novo filme do Homem-Morcego, dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson, já está nos cinemas e você pode conferi-lo neste momento. É a grande aventura do Homem-Morcego aí atrás de um assassino muito misterioso que deixa algumas perguntas por aí, algumas questões. Então, um blockbuster desse, ele merece uma análise completa. Então nós vamos ter duas resenhas aqui. O review sem spoilers e o review com spoilers. Antes de mais nada, não se esquece, né? Já esquecer, né? Não se esquece, curte esse vídeo aqui sensacional. Se inscreve no canal Fábio Salum de Tudo Um Pouco. E ativa a sineta, meu querido. Assim você fica ligado em todas as novidades em primeira mão. Então fique ligado que o nosso Em Cartaz vai começar agora. Então vamos começar com a nossa resenha sem spoilers. The Batman é um filme que chegou aos cinemas com muita expectativa. A princípio, os fãs, ao verem que o Robert Pattinson ia interpretar o Homem-Morcego, ficaram um pouco receosos. E quem acompanha o Homem-Morcego nos cinemas sabe que isso não é uma novidade. Michael Keaton passou por isso em 1989, Ben Affleck passou por isso recentemente, né, nos filmes do Zack Snyder, e até o Heath Ledger, quando foi fazer o aclamado Cavaleiro das Trevas, e aí fez a versão do Coringa, que é considerada a versão definitiva, também sofreu muita desconfiança por parte dos fãs. Se você tinha uma imagem do Robert Pattinson, aquela imagem de Harry Potter ou então da saga Crepúsculo, pode esquecer. Aqui você tem uma interpretação completamente diferente. Você tem um Batman bastante sombrio, um Batman que é atormentado pelo seu passado e pelo papel que ele escolheu ao defender as ruas de Gotham City e aí a trazer medo no coração do crime, seja o crime organizado, os criminosos em geral. O Batman do Robert Pattinson ele está no seu segundo ano de atividade, então ele ainda é um Batman em desenvolvimento. Não tem ainda todas as características do herói que a gente conhece. Mas não se trata aqui de uma história de origem, né? Felizmente a gente não é mais obrigado a rever a morte do Thomas Wayne, da Martha Wayne, né? Porque todo filme do Batman precisa ter essa cena. Felizmente nós não temos isso, ainda bem, mas temos aí todo um desenvolvimento do personagem. Temos aí como um ponto muito positivo o design de produção desse filme. Ele basicamente ele cria uma Gotham City que é uma Gotham City diferente de uma cidade normal. Basicamente ele pega o conceito que o Anton Furst teve ao desenvolver a Gotham City para o Tim Burton em 1989, que era basicamente a ideia de você criar uma Nova York que cresceu totalmente desorganizada, né? E foi crescendo exponencialmente, mas misturando com o que o Christopher Nolan fez dos filmes dele. Porque o Christopher Nolan, nos filmes da trilogia Cavaleiro das Trevas, ele basicamente pegou ali tomadas
de Chicago nos 2 primeiros filmes, e aí Nova York no Cavaleiro das Trevas Ressurge, e basicamente aplicou um pouco uma camada cosmética para dar um ar de Gotham City. Então botou uma Torre Wayne, mas sempre muito calcado, com o pé no chão, em uma cidade identificável. Nesse caso você tem a união dessas duas visões. Tem um pouco de fantasia, porque ela é basicamente uma mistura de Chicago com Nova York, mas muito maior. Mas ainda assim uma cidade identificada, não é uma cidade totalmente fantasiosa, totalmente fora da realidade. Então é muito interessante, você tem, por exemplo, Gotham City, ela tem uma Times Square, mas é uma Times Square caótica, né, não que a Times Square de Nova York não seja, mas ela consegue ser ainda maior. Então você tem um Gotham Square Garden, que é onde uma parte do filme se passa, e é baseado no Madison Square Garden, né, também de Nova York. Então é muito interessante e vale a pena prestar atenção nesses detalhes. Assim como a própria fotografia do filme, né, e aí não falando, claro, das cores do filme, né, então você vê que é um filme do Batman que, apesar de ser um filme sombrio, ele aposta muito em tons dourados, né, as chamadas Golden Hour, seja na hora do amanhecer ou do anoitecer, né? E também tonalidades mais diurnas para o Batman. Então você vê muito ele atuando de dia, não só à noite. Então é um enfoque bem interessante. E também as escolhas feitas de design. Então você tem nesse filme um Batman que, tudo bem, ele é um Batman, ele é um bilionário, ele é o herdeiro do Thomas Wayne, né, das empresas Wayne e tudo mais, mas ele é um Batman que tem os seus materiais muito práticos, e mais práticos do que era o Batman do Christian Bale, né, da trilogia Cavaleiro das Trevas. Então, que na verdade os equipamentos eram feitos pelo Lucius Fox, interpretado pelo Morgan Freeman. Nesse filme não fica muito claro como o Batman se desenvolveu, até porque, como eu disse, não é uma história de origem. Mas ele tem você vê ali, você consegue identificar cada coisa que ele tem na roupa, né? Inclusive ele tem um mecanismo que a arma de arpão sai na mão, muito parecido com o que a gente viu do Travis Bickle em Taxi Driver, né? Que aliás é uma grande inspiração para esse filme. Então é muito interessante isso, a roupa do Batman, a Batcaverna, né, que não tem esse nome, mas obviamente é a Batcaverna, o Batmóvel, então todo o próprio Batarangue, que é na verdade o símbolo dele do peito, que basicamente ele tira e utiliza aquilo como uma ferramenta, uma arma. Então é interessante você ter essa visão diferente do Batman. Esses são alguns dos pontos positivos que eu vejo no filme, né? Agora, falando sobre a história do filme, claro, sem entrar em detalhes, mas nós temos aí realmente o Batman ajudando a polícia de Gotham City a se desvendar uma sequência de assassinatos com charadas. É um filme que coloca pela primeira vez o Batman atuando como a sua grande alcunha, né, que é o maior detetive do mundo. Então ele tentando resolver quebra-cabeças e buscando evitar mais mortes. Então basicamente a história ela é muito baseada em algumas histórias clássicas do Batman, como o Grande Dia das Bruxas, né, que aliás recentemente, no final do ano passado, saiu em versão animação em 2 capítulos. Você pode assistir na HBO Max ou então nos serviços de streaming on demand. Você tem o Batman Ano 1, Batman Ano 0, Batman Ano 2, entre outras histórias aí que você pode pensar uma coisa ou outra nesse filme. Mas o que eu achei é que é um filme que ele se escora demais em outras obras, ele tenta emular muito outras obras e ele perde um pouco da sua identidade nesse sentido. São 3 horas de filme, você não precisaria ter todo o conteúdo que você tem naquele filme daquela forma. Poderia cortar uma certa gordura no filme, então, para ele ficar um pouquinho mais coeso e menos cansativo. Apesar de eu elogiar aqui o design de produção, elogiar aqui o Robert Pattinson como Batman, eu entendo que algumas escolhas ali foram equivocadas
em relação ao Homem-Morcego. Como eu disse, o Homem-Morcego que está aí nos seus primeiros anos de carreira, né, ainda tentando se afirmar, tá? Ele sim é um Batman que não mata, né, tem um código ali de ética, mas ele deixa de ter algumas das características essenciais que eu vou discutir melhor aí no vídeo com spoilers. Eu queria ressaltar também a trilha sonora do filme. O Batman realmente sempre teve grandes compositores fazendo temas muito conhecidos, como o Danny Elfman, que fez dos filmes do Tim Burton. Temos o Hans Zimmer, que fez tanto os filmes do Cavaleiro das Trevas como os filmes do Zack Snyder. E para esse filme nós temos o Michael Giacchino, que fez, entre outros filmes, fez o Coco, fez o Star Wars Rogue One, Missão Impossível 3 também, entre outras obras. O tema do Batman não me agradou nesse filme. É um tema arrastado, lento, é quase como uma marcha fúnebre. E algumas notas me lembrou muito a Marcha Imperial do Darth Vader, né, do Star Wars, só que numa execução bastante lenta. Realmente não. Aí foi. Pra mim é um ponto negativo do filme. Eu sei que a minha avó. Eu sei que a minha opinião é minoritária nesse sentido, mas realmente foi algo que achei que faltou um tema do Batman um pouco mais emblemático. Né, tudo bem, faz parte do clima do filme, ele ser menos heróico e ter um tom um pouco mais pesado, mas ainda assim eu achei que faltou algo nesse sentido. Em relação às cenas de ação, nós temos aí basicamente 2 ou 3 grandes cenas de ação, né? É um filme tenso, mas você tem aí uma perseguição interessante com o Batmóvel, algumas lutas, não muitas lutas. Mas faltou também um pouquinho mais de ação nesse filme. Para um filme de 3 horas, eu acho que faltou um pouco mais, algo nesse sentido, para deixar o filme um pouco mais cadenciado. Então uma coisa que a gente não pode negar nesse Batman é a qualidade do seu elenco. Além do Robert Pattinson, que traz uma interpretação visceral do Batman, ele está profundamente envolvido e abraça o herói nessa proposta do Matt Reeves com todas as forças. Nós temos aí o Jeffrey Wright como comissário Gordon, que está muito bem, a Zoe Kravitz como a Selina Kyle, mas nós temos aí que destacar também claramente o John Turturro como o Falcone. O Colin Farrell, eu gosto da atuação dele, mas eu acho que às vezes ela é um pouco exagerada, né? Ele já tem aquela maquiagem para interpretar o Pinguim, apesar de estar interpretando um homem em tese, né, obeso, com uma certa lentidão de movimentos, às vezes parece que ele esquece aquilo e ele atua como um cara mais jovem. Então em alguns movimentos eu senti esses altos e baixos na performance dele. Algo que a gente não pode falar, por exemplo, do Andy Serkis, que como Alfred também está muito bem. E especialmente o Paul Dano como o Charada. O Paul Dano, ele rouba todas as cenas. Aliás, tanto ele como a Zoe Kravitz. Que a Zoe Kravitz, ela como Selina Kyle, ela tem um magnetismo em tela que realmente você, quando ela tá inteira, você só consegue prestar atenção nela, ela apaga qualquer um à volta. O veredito pra mim desse filme é nota 8. É um ótimo filme, né? É um filme que corresponde, até extrapola a expectativa dos fãs e do espectador médio de filmes, mas não é, ao meu entender, tá? Não é a versão definitiva do Batman. Eu acho que as pessoas até extrapolaram um pouco na excitação com esse filme. Então, as pessoas dizem, é o melhor Batman do cinema, é o melhor Comissário Gordon, é o melhor filme do Batman já visto. Não, não é. É uma excelente interpretação do Batman, a história, os personagens, a Gotham City, mas não é o melhor filme do Batman dos cinemas. Tá, então é um ótimo filme. Acredito que temos aí uma tendência de crescimento em uma franquia. Claramente a DC pode apostar na franquia desse Batman
que podemos aí ter grandes obras e sucessos. Aí eu gostaria muito de ver mais desse Batman, especialmente o modo como o filme termina, que eu acho que isso é interessante nesse filme. O Batman do começo não é o mesmo Batman do final, vocês vão perceber isso. Eu acho que ele tem um arco, tá? Do começo ao fim, e isso é importante. Muitas vezes o super-herói não tem muito isso, e ele tem. Ele tem um crescimento, ele tem um desenvolvimento como personagem, isso é interessante. Mas não é o melhor filme do Batman. É um ótimo filme, eu recomendo, eu quero assistir de novo assim que possível. Aliás, em 17 de abril, né, passando a janela de 45 dias, esse filme entra na HBO Max para os assinantes, mas vá ver no cinema. O cinema é realmente o melhor ambiente para ver esse filme. Então, se você ainda não viu, tem que ver, é imperdível. E você, viu Batman? Gostou? Não gostou? Deixa seu comentário aqui, ó, e não esquece de ver, se você já assistiu, claro, não esquece de assistir a nossa resenha com spoilers, que aí é onde a gente fala sobre tudo, ali não deixa nada, pedra sobre pedra, não deixa escapar nenhum detalhe. Então assiste o filme e depois volta aqui que nós vamos falar com spoilers sobre esse filme sensacional, tá certo? Um abraço e até a próxima!